E vem conferir a crítica da série Adolescência. E eu acabei de assistir uma série que eu não esperava nada e eu fui surpreendido por ela, chamado Adolescência. Um amigo meu já tinha mencionado a série, aí depois quando eu fui ver na Netflix, ela estava no top 1, resolvi dar uma chance. É uma minissérie de 4 episódios. E, como sempre, eles entrar na série, é sempre bom dar um destaque. Parabéns para a Netflix, que ela acaba conseguindo dar muito destaque para séries e filmes muito ruins, e as boas ela praticamente deixa escondido. A sorte é que o público da Netflix é tão engajado em assistir as coisas que saem na plataforma que fazem virar um sucesso. Porque pela Netflix, essa série ia ser mais uma que ia lançar e ninguém ia perceber. Porque é muito impressionante como todo ano saem séries da Netflix onde elas acabam virando um hit, uma série que todo mundo conhece, mas a Netflix não percebe que tem uma mina de ouro nas suas mãos. Adolescência é exatamente isso, uma série fantástica, uma série maravilhosa que eu vou comentar mais pra frente, mas a Netflix praticamente não divulgou a série. Começou a falar mais dela agora que ela tá fazendo sucesso, mas antes praticamente deixou a série de lado. E ano passado, por exemplo, lançou Bebê Rena, uma série que fez tanto sucesso, foi maravilhosa em relação a como discutiu assuntos muito profundos, assim como a Adolescência faz em outro sentido. Outra série inglesa, inclusive 2 séries inglesas, e quando você pensa, a Netflix também pouco divulgou na época. Então parabéns pra Netflix, que não tem nenhum faro para saber as obras de ouro ou diamantes que eles têm nas suas mãos, e aí o público, ainda bem que engajado, descobre. Porque senão, seria uma série excelente, que teria ficado lá no canto e que ninguém ia assistir. E é uma série que todo mundo merecia assistir. Começando pela parte que me impressionou primeiramente, que foi a parte técnica. Porque quando começou a série, eu não esperava nada dela. Como eu falei, eu fui assistir sabendo que ela envolvia um assassinato, e eu sabia também que ela estava no top 1 da Netflix. Só isso. Quando eu entrei na série, ela começou com aquela abordagem policial, e ela começou a se desenvolver, e eu comecei a perceber que tem uma coisa diferente, que é a série, o primeiro episódio, ele é feito inteiro em plano sequência. Pra quem não sabe o que é plano sequência, é quando a câmera praticamente não tem corte. Ela é uma câmera que ela é feita através da sequência. É como se você pegasse uma câmera e fosse seguindo os personagens através do ambiente, ou mudando de personagem, ou mudando de cenário, sem em nenhum momento ter corte. Por isso que ele vira um plano sequência. Calma, eu sei que tem corte, tem os planos sequências falsos, no caso, que seria a parte de você passar por uma parede, passar pelas costas de um personagem, passar por alguns ambientes, você tem pequenos cortes rápidos que são que não tem como você perceber, e a partir daí ele consegue meio que dar uma enganada no público. Não é uma coisa ruim, estou falando que é assim que acontece. Mas eu fiquei surpreso deles usarem essa técnica aqui, porque o primeiro episódio, ele tem 1h07 de duração. Então quando eu assisti eu pensei, vai ser o episódio inteiro plano sequência, e eles fizeram isso. E quando começou o segundo episódio, eles continuaram com o plano sequência. O terceiro e o quarto, e todos são plano sequência. É uma série de 4 episódios. O primeiro é o maior, 1h10 mais ou menos. O segundo pra frente tem quase 1 hora, bate de 50 a 58 minutos. E todos têm plano sequência. E essa é uma técnica que eu acho fantástica, admirável. Quando usam ela e usam de uma forma bem feita, eu acho que ela impressiona como a técnica é feita ali. Porque pensa, quando você tem um filme, você vai planejar um filme, quando ele cai numa ilha de edição, você usa imagens, trechos para poder meio que até construir ou consertar um filme na montagem, ali na ilha de edição, através disso da sua da edição, da montagem, de alguns planos. Como você vai fazer essa montagem tão bem feita, assim, cortando cenas, arrumando coisas, isso é um plano sequência. Se você corta uma cena, se você muda uma cena, o plano sequência morre. Então a partir daí, a montagem dessa série fica muito mais difícil, porque você meio que tem que fazer a montagem enquanto o episódio está rolando. É impressionante, eu falo a série, mas também filmes que usam essa técnica. Tem filmes que usaram inteira essa técnica, só o 1977, mas quando você pensa como um todo, é uma técnica maravilhosa e muito difícil de se utilizar. Mas o plano sequência ele também gera um grande problema para quem gosta dessa técnica, que é, às vezes, a técnica não é bem utilizada. Ela é incrível, ela chama atenção, ela impressiona, mas nem sempre ela é bem utilizada. Porque às vezes a série não... Essa técnica ela não é usada simplesmente para contar a história, ela usa para dar uma estética. Então quando as pessoas usam essa técnica, às vezes ela até fica maior que a história. Então você fica assistindo o filme, a série pensando, será que aqui foi um corte? Será que aqui não foi um corte? Nossa, como fizeram essa cena? E você esquece do ponto principal que é a história.
O plano sequência, ou qualquer plano, ou qualquer movimento de câmera que um diretor usa, ele não tem que servir para esteticamente ser bonito. Ele tem que usar para poder contar a história. Senão você vai cair com filmes como Transformers da vida, onde tem sequências maravilhosas de ação em relação a como a câmera usa, mas você pensa, aquilo era importante? Aquilo era útil para a sequência? Talvez não. É só mais um show-off, mais essa exibição que o diretor quer fazer, que pouco acrescenta a história, mas tá lá porque ele pode fazer. Então, o plano sequência às vezes gera esse medo para quem está assistindo de vamos deixar a história de lado para focar só na parte estética. A pessoa fala mais do plano do que da série. E aqui isso não acontece, e é muito bom que isso não aconteça. O primeiro episódio, ele é fantástico, o plano sequência, ele vai seguindo cada personagem, e a partir de cada personagem você consegue ver um ponto de vista diferente. Então você começa com o policial, que fala que não tá fumando por causa da maçã. Quando você entra no carro, você entra na casa, invade a casa como policial, você vê toda aquela apreensão até chegar na delegacia. Na delegacia, a câmera ela vai rodando de um personagem pro outro, de uma forma muito interessante. Você acompanha um policial, aí passa a delegada, e você acompanha ela, aí você passa pelo advogado, e você acompanha ele. E isso é uma coisa boa do plano sequência. É como se você visse através do olho daquela pessoa. Você não pode ficar cortando para várias sequências para ver visões diferentes. Então você corta um pro outro. É como se a câmera brincasse ao longo da cena. E isso acaba gerando uma claustrofobia e mais do que isso, um desespero, uma ansiedade tão grande no primeiro episódio. Eu acho o primeiro episódio o melhor em relação a como foi feito tudo, principalmente por causa disso. Você consegue sentir a tensão no ar e a ansiedade. Parece que você está lá dentro daquela delegacia. E você consegue perceber o estado de espírito de cada um. Do pai desesperado, mas querendo manter o controle, da filha incrédula, da mãe desesperada, do menino em choque que vai ser descoberto, e a tensão daquela delegacia, que você vê que tem aquele caso, mas ao mesmo tempo vários casos diários. Então por isso que eu falo que a câmera funciona muito bem. Ela cria muito bem para poder fazer com que a narrativa siga muito bem. Ele funciona muito bem porque ele faz com que cada episódio, e esse eu tô falando do primeiro mais, porque foi o que chamou mais minha atenção de primeira, ele consegue mostrar isso. No segundo, quando vai para a escola, ele consegue manter esse clima de ansiedade. Porque no segundo episódio, quando eles chegam na escola, eles querem mostrar como que uma prisão é ruim. Mas quem tá fora também segue um pouco, sofre de forma diferente. Porque eu achei incrível como mostraram a escola no segundo episódio. Porque quando você pensa numa escola, normalmente você tem alunos problemáticos, mas você tenta mostrar a escola de um formato onde até é meio falso se parar a pensar. Que é uma escola cheia de crianças, alguns adolescentes, mas mostrar que tem um problemático ou outro e a escola em si funciona muito bem. Escolas não são assim. Escolas não funcionam exatamente assim. Crianças acabam gritando, acabam reclamando, acabam tendo problemáticas. E essa aqui mostra muito bem isso, de briga atrás de briga. Da primeira cena que começa na cafeteria, que você vê uma discussão boba de bullying, até chegando aos policiais, até voltando a toda a catástrofe. E além da gente visualmente ver que é uma catástrofe, de novo, ansiedade, raiva, você vê tudo aquilo acontecendo sem poder fazer nada, e os professores sem poder nenhum de fala, você ainda tem mais um fator bom aqui, que seria a conversa dos policiais. Quando a policial fala que ela viveu num lugar que era daquele jeito, que uma professora teve que salvar ela. Se a professora não salva ela, talvez ela fosse igual àqueles alunos. É muito interessante. No meio de um assassinato. O assassinato em si, você pode ver que eu nem mencionei ele direito ainda, porque ele não é o foco da série. O terceiro episódio, ele é maravilhoso. É praticamente uma aula de atuação do menino com a psicóloga. E é muito legal, porque você foca só neles. É os dois numa sala, e naquele episódio você entende o personagem, você entende quem ele realmente é. Porque no primeiro episódio você vê muito ele, mas ele é muito apreensivo. Então quando você acaba vendo a história, vendo a situação, você sabe que ele pode ser o culpado, você vê indícios que ele é o culpado, mas você pensa, será que ele realmente não foi mandado fazer aquilo? Será que o bullying, alguém sofreu... Será que o que aconteceu para ele chegar nesse ponto? Ele realmente parece ser um menino dócil. A família dele realmente parece ser uma família muito boa. Por que ele chegou nesse ponto? No segundo episódio, isso acaba fortalecendo a sua ideia. Porque você acaba vendo os adolescentes dentro da escola e você vê como eles fazem bullying, como eles funcionam. Você pensa, realmente ele pode ter feito aquilo, mas... realmente talvez ele chegou naquele ponto, não porque ele queria, mas porque todo mundo puxou ele a chegar naquele ponto. E isso é muito interessante como a série trabalha isso. Você pensa, realmente, talvez ele possa até não ser o culpado de ter sido culpado. A série sai de os policiais estão errados, uma dúvida no primeiro episódio, para a segunda de será que os policiais estão fazendo um bom trabalho, até chegar no terceiro episódio. E no terceiro episódio, quando você tem a conversa da psicóloga com ele, você entende perfeitamente que ele realmente não tem salvação. Se quando você vê o episódio e você acompanha, é como se fosse um choque de realidade para você. Onde a psicóloga conversa com ele, e conversando com ele, você percebe que ele é descontrolado,
ele realmente é alguém que é uma força da natureza atrás do computador e na frente das pessoas ele se fez como tímido, como vítima. É muito legal porque ao mesmo tempo que a série coloca ele como um culpado, também mostra como a sociedade fez ele chegar até lá. Eu achei muito bom o terceiro episódio. E aí quando você chega no quarto episódio, por isso que o terceiro episódio é tão bom, porque são 2 atores mostrando o seu show de atuação e realmente entregando tudo que a série precisa. E aquele negócio, a série não precisa gritar pra você, ele é o culpado, ela te mostra em detalhes. A explosão de raiva dele mostra que ele não tem um controle emocional nenhum. Então você pode achar que ele é um menino bonzinho, que naquele momento teve um ataque de raiva e matou a menina. Realmente é muito bem feita essa série em tudo que ele faz. E quando chega no quarto episódio, eles focam na família, mostrando o pós, porque tudo bem. Ele foi preso, a gente sabe que ele foi um culpado da situação, mas chegando nesse ponto, e a família? O que aconteceu com a família? E aí o quarto episódio encerra muito bem. Não encerra de forma excelente, mas encerra muito bem, mostrando a família e como a vida fica a partir dali, e como a vida dela nunca vai ser igual. Da menina que teve que superar seus traumas, ao pai e à mãe que se sentem culpados. É realmente uma série fantástica e muito pesada. Muita gente pode reclamar da seguinte coisa da série, que eu vou até proteger agora, que seria: ah, mas a série ela tem um problema porque a gente não sabe se ele foi culpado ou não. Esse não é o ponto da série. Eu sei que muita gente gosta de ter uma conclusão, gosta que tenha um julgamento, gosta que realmente diga tudo na sua cara, se quer ver justiça. Mas esse não é o ponto da série. O ponto da série é mostrar como um caso afeta uma cidade. E isso é muito interessante, porque a série consegue mostrar isso muito bem. E o plano sequência que eu estava mencionando lá no começo do vídeo, ele ajuda muito nisso, porque cada episódio que tem um plano sequência, ele funciona de forma diferente. No segundo episódio, na escola, se sente a tensão e a ansiedade. No terceiro, se sente a mesma coisa numa sala de uma psicóloga com o menino, onde todo momento você pensa, eu queria proteger a psicóloga, eu queria estar do lado dela, será que vai acontecer alguma coisa com ela? E você também coloca no lado da psicóloga, que você pensa, aquilo é uma série, essa é uma série, mas tantas e tantas psicólogas já passaram pela mesma situação, de estar cuidando de pessoas presas e que são descontroladas, ela tá sozinha meio que ali. Então, realmente você fica do lado da psicóloga nesse ponto. E no final do episódio, quando ela se solta, quando ela se desespera, é uma cena forte também. E o quarto episódio, ele consegue tratar a família de uma forma até interessante, termina de uma forma mais leve, é pesado, mas leve. Realmente é uma daquelas séries do ano. Uma das melhores séries do ano pra mim, pela forma como trabalhou a parte da narrativa, como trabalhou os personagens, as atuações e também a forma como a parte técnica conduziu tudo isso. É um show à parte como eu amei essa série. Claro, ela tem problemas, ela não é perfeita, tem alguns pontos do episódio que você quer ver um pouquinho mais que você não consegue, tem algumas respostas que você não tem, que seria legal ter, mas mesmo assim, é uma série que eu recomendo muito pra quem gosta desse estilo de série. Concluindo, Adolescência é uma série fantástica, já é uma das melhores do ano pra mim, é uma série que consegue misturar perfeitamente temática com técnica, com uma mensagem, com boas atuações. E por isso que eu fecho Adolescência com uma nota 9,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha da série Adolescência? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.